destino a descer a tua alma? Qual será o futuro teu lar, meu amigo? Meu amigo, tu tens a escolha, vida ou morte, qual vas aceitar? Amanhã pode ser meu amigo, da escolha e do amor que oremos ao Senhor. Santo e eterno Pai dos céus, entrego este momento nas tuas mãos. Bendito és tu, Senhor, por ter nos proporcionado esse tempo, estarmos aqui a fim de prestarmos a homilia da sua palavra ao seu povo. Pai Santo, humildemente peço que o Senhor venha me humilhar. Convém que eu desça para que o Cristo sobe. Senhor, toma parte desta mensagem. Não permita que o meu eu fale mais alto, mas simplesmente usa-me como instrumento para realmente fazer chegar a tua palavra ao seu povo. E quando o povo está ouvindo, não permite que sejam simplesmente ouvintes, mas participantes nisto criar frutos dignos de arrependimento. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém? Bom dia, amados irmãos. Bom dia, irmãos em Cristo. Bom dia. Mais uma vez eu agradeço pelo tempo que me foi concedido à igreja para administrar a palavra do Senhor. Amém? Amados, nós estamos esperando o livro de Lucas, que é o nosso texto mãe. O livro de Lucas, na visão teológica, é o evangelho escrito pelo próprio Lucas. O Lucas não tão somente escreveu o livro de Lucas, mas também escreve o livro de Atos dos Apóstolos, a carta que dirigiu ao seu amigo Teófilo. Amados, o evangelho de Lucas, na cronologia dos evangelhos, ela é considerada como o terceiro evangelho. E este evangelho de Lucas foi escrito no ano 85 depois de Cristo. E este evangelho foi escrito numa terra com rituais gregas. Assim o Lucas escreve este livro em que hoje nós vamos nos referenciar. Amém? Amados, depois de ter ouvido a mensagem, pois que este livro ou este versículo não apenas pregado hoje, tem sido pregado N vezes pelos pregadores nesta paróquia e fora, além das outras paróquias. Mas, com base os versículos lidos pela nossa moderadora, eu trago como tema: as portas da salvação estão abertas para ti e eu, ou para tu e eu, mas em qualquer momento podem se fechar. As portas de salvação estão abertas para tu e eu, mas em qualquer momento elas podem se fechar. Podemos repetir? As portas da salvação estão abertas para tu e eu, mas em qualquer momento podem se fechar. Essas portas estão abertas, mas em qualquer momento elas se fecham. Amados, na visão científica, nós aprendemos que o homem nasce, cresce e morre. Nasce, cresce e morre.
Segundo, os intelectuais, os mais científicos dizem que a única coisa que impede que o homem não chegue até a velhice são as doenças. Essas é que cortam a vida do homem. Mas, na visão bíblica, o homem é concebido pelo pecado, nasce no pecado. Aleluia! O homem é concebido pelo pecado e nasce no pecado. E existem algumas dúvidas que geram na vida das pessoas. Desde então que o homem foi feito, colocado no jardim de Éden, desobedeceu a Deus, foi expulso, o homem tornou-se pecado. E toda a sua descendência é uma descendência pecaminosa. Ali é que Deus cria o processo de salvação, mandando Jesus Cristo para salvar o mundo dos seus pecados. Amados, com base ao tema que nós anunciamos, nós vamos refletir 3 ou 4 pontos, por bem 4 pontos que falam de aproveitar o tempo, porque as portas podem se fechar, aproveitando enquanto estão abertas. Primeiro ponto, obedecer a Cristo e saber aproveitar a oportunidade. Amados, muitos, porém, desde que nascemos, temos ouvido falar de Cristo, ouvimos a palavra de Deus, mas o fato de nós é a obediência. Nós somos desobedientes na palavra de Deus, porque muitos pregadores pregam aqui falando de salvação, falando de conversão, mas nós, com o nosso coração de pedra, continuamos na desobediência. E esta verdade nós vamos encontrar no mesmo primeiro capítulo 5, lá do Obadiah. Obedecer a Deus leva com que a pessoa aproveite o tempo. Quando nós obedecemos a Deus, estamos a aproveitar o tempo. O Zaqueu, ele era um homem rico, fazia, desfazia, mas ele viu que nele faltava alguma coisa. Nele faltava uma. Zaqueu cientemente viu onde Jesus havia de passar e ele foi ao encontro de Cristo. E Zaqueu encontrou-se com Cristo. Ali a vida de Zaqueu mudou. Amados, toda pessoa que vai ao encontro de Cristo, a sua vida muda. Não torna a ser a mesma pessoa, mas há mudança nesta pessoa. Por isso muitos dizem: ei, este foi assim, hoje tornou-se assim, porque encontrou-se com Cristo. Encontrou-se com Cristo. Amados, não vamos só pregar na igreja prosperidade, mas vamos pregar a salvação. Aleluia. Segundo ponto, saber onde e como se encontrar com Cristo. Zaqueu sabia que o Cristo havia de passar em Jericó, acertou diretamente a rua ou o caminho onde Jesus havia de passar, mas ele viu que não lhe era possível ver Jesus por causa da multidão. O Zaqueu é de baixa estatura, não conseguia, mas teve que por ele lutar com tantos impedimentos, subindo numa figueira só para ver Jesus. E Zaqueu conseguiu ver Jesus. Zaqueu conseguiu. Muitos daqui de nós cá presentes não nos preocupamos ver Jesus. Pensamos que Jesus é que vem ao nosso encontro, mas a preocupação é nossa, porque nós nascemos no pecado e crescemos no pecado, vivemos no pecado. Nós é que temos que ir ao encontro de Cristo para sermos salvos. Zaqueu foi ao encontro de Cristo. Irmão, enquanto é cedo, é o momento de buscarmos a Deus. O nosso tema é bem claro: as portas da salvação estão abertas.
podem se fechar a qualquer momento. Amados, existe chave que fecha uma porta da salvação. Uma delas é a morte física. Nós estamos aqui em vida, não queremos nos aproveitar e encostar-nos a Cristo. Muitos dizem que não, eu ainda tenho 12 anos, deixa ainda gozar a juventude, talvez aos 30, 40, 50 anos, eu hei de aceitar a Cristo. Mas a morte, quando chega, fecha as oportunidades. Fecha as oportunidades. A morte é a chave que fecha as portas da salvação. Enquanto nós estamos vivos, estamos em plenas faculdades mentais lúcidas, é o momento da gente buscar a Cristo, procurarmos a Cristo, aproveitando enquanto as portas estão abertas. Amados irmãos, terceiro ponto é aceitar em sua casa para que Jesus Cristo possa se repousar. Amados, ali onde está o problema todo, Zaqueu, na qualidade de ser rico, na qualidade de ser um publicano, cobrador de imposto, se fosse no tempo de hoje, ninguém iria aceitar que Cristo ficasse em casa dele, porque só tendo mínimas possibilidades, vir à igreja contamos, ontem fui, hoje não vou, amanhã irei, só irei de novo no próximo ano. Mas Zaqueu humildemente encontrou-se com Cristo, obedeceu e aproveitou as oportunidades de ser salvo para que as portas não fechassem atempadamente. Zaqueu teve a salvação. Zaqueu só aceitando hospedar o Cristo em sua casa, pois que a proposta de Cristo ser hóspede de casa de Zaqueu não foi de Zaqueu, mas foi Cristo que teve essa proposta. Zaqueu, quando mandou descer, deixa depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Zaqueu aceitou a proposta de Cristo. Zaqueu foi salvo, a sua casa foi salva, todos os seus trabalhos foram salvos, toda a vida de Zaqueu salvou-se, conforme nós encontramos no livro de Josué 24:15, no lado B: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amados, a sua casa, você e a sua casa só podem servir a Deus quando procurares Jesus Cristo, quando aproveitar as oportunidades, aceitando que Cristo possa se repousar em sua casa. Você poderá dizer que eu e a minha casa serviremos a quem? Quarto ponto: crer em Jesus Cristo para te libertar na totalidade. Crer em Jesus Cristo para te libertar na totalidade. Amados, Zaqueu creu e foi liberto na totalidade. Por isso Zaqueu até disse que: Senhor, se alguma coisa roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes. Eu vou devolver 4 vezes. Veja a mudança de Zaqueu. O homem que antes ficava a cobrar imposto, roubava fora daquilo que era estipulado, ela aumentava e ele se enriquecia mais. Mas ele reconheceu, disse que se alguma coisa roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes. Vejam só qual foi a mudança deste homem Zaqueu. Zaqueu mudou repentinamente por aceitar que Cristo repousasse em sua casa, por aproveitar a oportunidade antes que as portas se fechassem. Agora imagina, meu irmão, se o Zaqueu não fosse ao encontro de Cristo. Dia depois, se morresse, Zaqueu teria a oportunidade de ser salvo? Zaqueu não seria salvo.
Zaqueu teria encontrado já as portas da salvação fechadas. Amados, o quarto ponto: crer em Jesus Cristo para te livrar na morte espiritual. Muitos até podemos perguntar: nós estamos aqui para morte espiritual? Sim, o homem, desde que pecou, desobedecendo a Deus, o homem morreu espiritualmente. Aleluia! O homem morreu espiritualmente. Amados, aquele que ainda não aceitou Jesus Cristo, que não marcou o encontro com Deus, que ainda não se arrependeu e deixar que o Senhor repose em sua casa, no seu coração, está morto espiritualmente. Nós temos duas mortes na vida do homem. Temos a morte física e a morte espiritual. Muitos fogem à morte física, mas não conseguem fugir da morte espiritual. Ao título de que, se tirarmos o exemplo, nos tempos da Covid, ouvíamos que dia após dia morriam pessoas, mas todos faziam o quê? Ninguém mais andava fugindo à morte. Ninguém mais andava sem máscara. Todos andávamos com álcool gel. Agora mais outra doença que está surgindo. Todos têm medo daquela doença. Amados, até eu vi aquilo, eu fiquei arrepiado. É bom fugir da morte, mas esta é a morte física. A morte espiritual também requer ser fugir. Temos que fugir daquela morte espiritual. Nós não nos preocupamos nela. Desde que morremos, desde que nascemos, estamos crescendo, estamos envelhecendo, não nos preocupamos em fugir da morte espiritual. Esta morte espiritual é que leva alguém, é que leva a pessoa na eternidade a sofrer. Quem morre sem a salvação, este vai no enxofre, vai sofrendo dia após dia, isso eternamente, porque não teve salvação. Este é a morte carnal, física, espiritual, perdão. Mas a morte carnal ou física, nós podemos fugir. Neste momento, se alguém dizer: olha, irmão, está um vítima de matar, eu vou fugir, hoje vou escapar. Amanhã, num acidente, posso salvar, vou escapar, mas tarde ou cedo eu hei de morrer, porque todos nós do pó fomos feitos, do pó havemos de voltar. Esta morte não se foge. Você pode fugir, mas tarde ou cedo todos nós havemos de morrer. Mas a morte espiritual, amados irmãos, pode ser fugida. Vai ao encontro de Cristo para fugir desta morte. Convide o Cristo para hospedar na sua casa, para transformar a sua vida. Amados irmãos, há um certo homem, caçador, vivia numa certa aldeia e ele estava na iminência de preparar o seu aniversário. Estava completado aí 30 anos e ele foi agrupando tanta coisa para o seu aniversário. Mas como ele era caçador, achou por bem ir caçar. Na festa dele não podia faltar um animal de caça, ou uma carne de caça. Ele foi caçar, foi numa área onde não havia picadas, porque viu que lá tinha tantos animais selvagens. Foi andar, não tinha picada, tudo era capim, e cai num buraco fundo. Este homem caiu num buraco fundo. De repente aparecem outros caçadores, vinham, não sei por onde vinham, também não conseguiam nada e não queriam cruzar naquela área. Vendo aquelas picadas que o homem deixou quando passava, também tentaram seguir. Chegaram até um certo instante, já não havia picadas e viram já as pedras que alguém caía, tentava pegar, mas caiu, então gritaram assim: tinha alguém? Ele respondeu: sim, estou. Quem? Oh, sou fulano. Não? Conhecemos então, que acha? Vamos te salvar já, para tirarmos deste buraco, levarmos em casa. Disse: não, hoje, por sinal, é o dia do meu aniversário, antes de me livrar daqui,
digam a minha mulher para preparar ainda o banquete, pois quando me livrarem daqui, diretamente vamos à festa. Aleluia! Misericórdia. Ele teve a oportunidade de se salvar quando apareceram aqueles outros caçadores querendo resgatar da morte, mas ele disse que não, vão ainda em minha casa, já conhecem em que buraco caí, em que mato onde estou, digam a minha mulher para preparar o banquete, tão logo me salvarem daqui, então vamos direito à festa. Como se costuma dizer na Egito, que o dono da obra é grande mestre. E eles então foram andando, avisaram a mulher, lá por trás também a chuva formou-se. Amados, caiu chuva, foi caindo chuva por aí 3 horas, e o homem acabou por morrer por causa da inundação, daquelas correntezas de água, todos paravam naquele buraco, o homem morreu afogado. Quando o pessoal viram aquela chuva, não, vamos já por ele para salvarmos o homem e encontrar uma pessoa morta. Sinal de quem não consegue ou não sabe aproveitar o tempo. Aquele caçador não conseguiu aproveitar o tempo enquanto as portas da salvação estiveram abertas. Pois o dia da morte, mesmo em sua casa, não sabemos quando é que a morte pode chegar para nós. Muitos dizem que não, eu tenho que esperar no final. Quando eu vir que a minha saúde está débil, aí já posso pedir perdão. Meu amado, momentos aqui na morte você já não tem fala, já não tem oportunidade de ser salvo por tempo que você deixou passar. Por isso o nosso tema, as portas da salvação estão abertas, mas podem estar fechadas em qualquer momento. Eu não sei quanto tempo é que o meu irmão deixou passar e ainda quero deixar passar para um dia se salvar. Mas é bom que nós tenhamos em mente que nós não somos os mestres de tempo, nem os donos das nossas vidas. Aleluia! Enquanto queremos deixar passar o tempo, há um outro indivíduo que nos faz matemáticas. Se este já viveu X tempos, mas eu acho que por este tempo tem que morrer. Se este já viveu esse tempo, o tempo dele parou. Ninguém conhece melhor a história da sua vida senão o nosso Senhor. Ninguém consegue fazer as matemáticas da sua vida senão o próprio Deus. Amados, outra história que eu vivencio é mesmo de um homem que deu o terreno lá em Cabida para construir uma das paróquias que também de sucesso, Monte das Oliveiras. Aquele senhor, que nem posso falar o nome por questões de ética, foi um dos cofundadores daquela igreja. Quando estava doente, o falecido pastor Zé Agostinho foram lá orar, porque já conheciam o comportamento daquele homem, e outros pastores disseram: meu senhor, peça perdão, porque este é o tempo que Deus te deu. Disse: ainda o que eu dizia, que se não me derem gasosa, naquele tempo é limonada, se não me derem limonada, não vou pedir perdão. Os pastores ficaram mesmo realmente a pedir favores. Papá, peça perdão, porque estamos a ver, o teu filho chegou. Se não me comprarem limonada, não vou pedir perdão. Se não me comprarem gasosa, não peço perdão. Essa foi a resposta do homem. Mas quando estava na agonia, busca os pastores. Até que os pastores chegaram lá, a fala cortou. O homem já não tinha fala. Quero dizer, só era gesto. Não conseguiu se salvar. Porque a salvação é você mesmo ter iniciativa, pela sua própria voz, pronunciar-se que Deus perdoa. Deus perdoa pelos meus erros que eu havia cometido. Assim Deus te vai salvar. Mas também existe um porém, que Jesus Cristo diz no livro de João 11, no seu versículo 25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim
Não estou ouvindo. Ainda que esteja morto, viverá. Mas esta vida que Deus promete não é a vida carnal, não é a vida física, mas é a vida espiritual. Porque a Bíblia é bem clara: aquele que mora no Senhor apenas dorme, porque tem uma outra vida que espera. Aqui, meus irmãos, esta mensagem não só para vocês, para mim também. Quanto tempo já deixamos passar, esperando que resolvamos ainda os nossos problemas, que até hoje não têm a solução, não conseguimos concluir a sua resolução. Até quando que havemos de tomar a atitude de Zaqueu? Até quando que nós havemos de aprender a aproveitar o tempo em que as portas estão abertas, evitando que elas se fechem antecipadamente? Amados irmãos em Cristo, aqui na música que a gente cantou tem um estrofe que me comove muito. O quinto estrofe: se quiseres deixar teus pecados e entregar-te ao bondoso Jesus, hás de ter no momento da morte um caminho da vida e da luz. Um caminho da vida e da luz. Amados, qual foi o nosso tema? As portas da salvação estão abertas, mas podem se fechar em qualquer momento. Quem sabe quando é que a sua porta da salvação poderá se fechar? Que levanta o dedo. Quem sabe que eu realmente já fiz tudo segundo o meu plano? As portas da salvação vão se fechar no dia X. Pode se levantar, levanta o dedo e nós realmente vamos render graça que realmente Deus opera na vida desse irmão. O que eu saiba, que ninguém conhece quando é que as portas. O momento é esse da gente aproveitar, porque as portas estão abertas. Não vamos somente esperar quando as portas se fecharem, porque quando as portas se fecharem, será tarde demais. Conforme o coro cantamos: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje o Cristo te quer libertar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Amados irmãos, não seja como aquele caçador que deixou passar o tempo, porque deixar de passar o tempo pode ser tarde, você não sabe quando é que a morte chega e você acaba morrendo no pecado. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje o Cristo te quer libertar. Amanhã pode ser muito tarde, mas hoje mesmo e agora Cristo te quer libertar. Eu vou convidar a igreja a levantar. Vamos fazer uma grande oração. Enquanto oraram, aquele que sentir que realmente hoje é o dia que deve se encontrar com Cristo, não somente a pessoa que levanta entregando-se a Cristo porque tem pecados, não. Muitas vezes alguns problemas que lutam contigo anos e anos, que você não consegue ultrapassar, então pode entregar a Cristo, porque hoje as portas da salvação estão abertas. Não espere que elas se fechem. Levantemos a igreja. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde.
diga, Senhor, comove-me, para que eu seja como Zaqueu, que foi o teu encontro. Oremos. Santo e eterno Pai dos céus, graças e graças nós entendemos neste momento, Senhor. A mensagem da sua palavra já foi lançada. Agora restam saber em que terra ela caiu, se uma terra fértil ou uma terra infértil, Senhor. Pois o nosso tema diz: as portas da salvação estão abertas, mas podem se fechar a qualquer momento. Senhor, não permita que as portas fechem para mim. Senhor, ainda hoje eu me entrego a ti. Limpa o meu coração, lava o meu entendimento, Senhor. Pousa me dizer da sua salvação. Não quero ser como aquela caçadora que deixou o tempo, mandando ainda preparar o banquete. Deus, todos nós somos considerados salvos porque aproveitamos o tempo. Hoje, Senhor, todo dia nas nossas vidas, nós cremos que vamos à eternidade. Não eternidade para sofrer, mas do gozo eterno, Senhor. Permite que a sua igreja continue caminhando desta maneira, pois eles estão salvos em nome de Jesus Cristo. Não permite que os pecados nos possam recuar, mas, Senhor, se porventura eu ou meu irmão, por causa de vergonha, ou por causa do plano que ainda não se cumpriu, nos levou não nos entregamos a ti, Senhor, faça que nas próximas vezes nossas mensagens possam se comover e entregar-se a ti. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.